Bem-vindos a mais um episódio do Sapateado, podcast da Zillion sobre marcas portuguesas. A minha convidada de hoje é a Filipa Bibe, a fundadora da Maria Modista. Bem-vinda, Filipa. Muito obrigada por estares aqui. Obrigada eu pelo convite. A Maria Modista é uma escola de costura, um projeto que rompeu com as escolas de costura tradicionais. Nasceu em 2012, já há 10 anos. Não estás sozinha neste projeto, fundaste com a Patrícia, mas antes da Maria Modista há toda uma história de contabilidade que não tem nada a ver, e é muito engraçado no fundo, a Maria Modista nasceu de uma área que não tem nada a ver, e eu tenho imensa curiosidade para nos contares como é que tudo começou. Sim, nada a ver, mas que se formos a pensar no percurso, é muito útil e está a ser muito útil. Eu conheci a Patrícia no meu primeiro emprego, tirei gestão no ISEG, fui para a parte financeira e fazia aqueles projetos a fundo perdido. Sim. Em que tu querias abrir uma empresa, um hotel, o que seja, e nós fazíamos o preenchimento dos formulários e aqueles mapas financeiros todos, entregávamos nas entidades e recebiam o dinheiro a fundo perdido. Na altura ainda era tudo a fundo perdido. Exato. Bons tempos. Daquele tempo em que até compravam Mercedes. Mas... E eu conheci a Patrícia, ela era do departamento de contabilidade. Certo. E eu destes projetos. Entretanto, essa empresa em que nós trabalhávamos fechou e eu disse, vamos abrir, eu faço um projeto, vamos abrir a nossa empresa de contabilidade. Até foi de contabilidade porque nós tínhamos imensos clientes de contabilidade dessa empresa que não iam para lado nenhum. Certo, porque a empresa tinha fechado. Sim, claro. A empresa tinha fechado, então abrimos a tal empresa de contabilidade em que eu aprendi a fazer tudo. Nessa área. Que idade é que tinhas nessa altura? Foi logo a seguir à faculdade. Logo a seguir, não é? Uns 20 anos, não que sei, engraçado. Já nem me lembro, já foi há tanto tempo. E eu e a Patrícia damos-nos mesmo muito, muito, muito bem. Fizemos o nosso projeto, recebemos os subsídios todos para comprar os computadores, os programas de contabilidade e o mobiliário, tudo. E pronto, e lá foi a vida correndo. Eu a achar aquilo uma seca. Porque basicamente era só lançar, faturas. Clientes, mas ainda por cima se as conversas fossem giras, mas não, sobre impostos, sobre chatices, não é? Um bocadinho cinzento o tema. Completamente cinzento. E eu que gosto mesmo de coisas mais criativas. Sim. Estava sempre a dizer à Patrícia, eu quero chegar a casa e ter coisas giras para contar. Mas depois aquilo era assim um bocado em modo automático. Sim, e montaram a vossa empresa e tinham os clientes e a coisa estava a correr bem, mas quer dizer, não havia uma razão também para não e estávamos continuar, sempre as duas. Não é? A Patrícia é mesmo muito engraçada, eu tenho pena que ela não esteja cá hoje, porque ela é muito cómica. Mas eu quando estou concentrada numa tarefa também não falo com ninguém, estou ali no computador, e ela sempre a conversar comigo e já sabia. Eu não ia responder porque estava ali concentrada no meu trabalho. E era assim, o nosso dia-a-dia, sempre a trabalhar imenso, números, papéis. Até que houve um ano que eu ouvi um daqueles TED Talks. Sim. E era já não sei de quem era, mas a falar de profissões, sermos apaixonados pelo que fazemos, profissões do coração. E eu não tenho nada disto. Eu não sei nada. Eu quero ter uma profissão destas do coração, eu quero adorar aquilo que faço e trabalhar um bocadinho como é hoje, porque eu parece que estou a brincar com a costura. Que engraçado. Eu digo que tenho um trabalho de brincar, mas que não é brincadeira nenhuma. Claro. Mas eu sinto mesmo que estou ali. É tudo leve, não é? Sim, sinto mesmo, pronto, que é de brincar, entre aspas. E eu disse à Patrícia, ano novo, vida nova, eu não quero fazer mais contabilidade na minha vida. E fiz uma lista.
3 coisas que eu me via a fazer. O que eu mais adoro é viajar, pronto. Mas era muito dispendioso. Na altura, até para abrir uma agência de viagens, o capital social era uns 50 mil euros. Okay. Era muito. Depois, outra coisa. E na verdade é um negócio que não te traria essas viagens. Quer dizer, poderia ser, mas quer dizer, não era tanto. Só daquelas visitas. E depois era de comida saudável, que não havia quase nada do que é hoje em dia. Sim. Há 10 anos atrás, isto ainda era muito pouco explorado, mas eu já adorava aquelas receitas do sem glúten, sem açúcar e tudo mais. E as cores dos pratos. Sim. E depois, outra era a moda. Eu achei mesmo que a mais fácil era a última, que era a moda, porque ficar presa também numa cozinha o dia inteiro é um bocado dos negócios que eu via na contabilidade. Quem tem um restaurante, coitado, está sempre a trabalhar. Sim. E a moda foi a terceira hipótese e disse à Patrícia, olha Patrícia, vou para Londres. Acabou-se, não faço mais nada, vou para Londres tirar um curso de design de moda. Mas antes vou-me inscrever aí num curso qualquer para aprender a costurar, porque não vou chegar lá e não vou... Eu costurava as minhas coisas em casa, mas nem havia YouTubes. Tinha uma máquina de costura. A minha avó ensinava-me coisas à mão, nem era com a máquina. Sim. Então fui aprendendo autodidata com a máquina, mas nada muito profissional. Sim. Não é? Porque mas era um gosto que tu tinhas, era no fundo, já vinha de trás. Sim, okay. As minhas amigas iam todas lá para casa para apertar as calças de ganga. Sim. Na altura em que se usavam as calças todas trelicadinhas, eu apertava as calças a toda a gente. Fazia uma saia, punha um fecho a copiar de outra. Que engraçado. Com pinças, com tudo. Meio trapalhão, mas usava e fazia na mesma. Então eu disse à Patrícia, vou aprender. Por isso era um hobby que tu tinhas na altura, já era uma lógica de... Era, mas que é realmente uma pena não haver os vídeos tutoriais, claro, como há hoje em dia, porque senão eu sabia muito mais hoje. Sim. Mas não estás completamente, quer dizer, não perdeste tempo nenhum, não é? Porque a velocidade a que a Maria Medista vai... Não, mas a Maria Medista não me permite costurar aquilo que eu gostava. Sim. E até mesmo a parte da modelagem, que é a parte difícil, eu não tenho tempo, porque depois é toda a gestão das redes sociais, é toda a gestão da escola, que tem ajuda, claro, mas... Sim, mas já lá vamos, espera aí, voltando. Mas voltando atrás... Mas chegaste a ir para Londres, não? Disseste que ias fazer o curso de costura? Ia fazer o curso de costura e deparei-me com muito pouca oferta. Ok. E a oferta que havia não era aquilo que eu imaginava. Eu queria uma coisa... Eu sou muito prática. Sim. Estalar os dedos e já está. E não, e estávamos ali, e agora temos que alinhavar, e agora temos que fazer isto e aquilo. E eu pensava... Muito teórico. Isto, um corta-mato era perfeito. E entusiasmava muito mais uma pessoa que quisesse começar. Uma pessoa, e aprendia na mesma. Ou seja, tem que haver técnicas mais recentes que não aquelas das nossas avós, porque está sempre tudo a evoluir. Claro que na costura também tem que evoluir. E realmente falei com um amigo que tinha uma amiga, por sua vez, que costurava bem e que tinha os métodos que eu queria. Então, ela, por sua vez, foi a primeira professora da Maria Medista, conhecia outra que era professora dela. Então começámos... Nós somos todos amigos, amigos de amigos de amigos, né? Aquilo é tudo uma família agora, hoje em dia. E foi assim que eu encontrei as pessoas ideais que trabalham os métodos que eu imaginava, que é muito mais giro uma miúda chegar lá e vou fazer um biquíni e não demoro um mês a fazer um biquíni, mas sim um dia, e faz o biquíni na mesma. Depois, claro que pode se inscrever para mais e aperfeiçoa. Mas consegue ter uma lógica de noções básicas mais rápido. Fica super feliz porque eu fiz isto e demorou um dia. Não estamos a empatar e aprendem na mesma. Bem,
Então começa a nascer, então tu nasces de uma necessidade que tu identificaste porque não conseguiste ter um curso que fizesse sentido para ti, não é? Sim. Porque no fundo era tudo muito antigo e depois não chegaste fui. ao pé da Patrícia e o que é que lhe disseste? Não fui para Londres, disse: Patrícia, temos aqui a nossa empresa de contabilidade com aquela sala enorme que está vazia. Vamos comprar mesas, máquinas de costura, umas mesas para modelagem, materiais que sejam precisos. Não temos risco. Só temos um investimento mínimo. E para nós, este tipo de investir, agora vamos gastar dinheiro. Não, era tudo super controlado. Mas ela como é que reagiu à ideia? O risco somos nós que controlamos. E a Patrícia, que engraçado. Boa. Não, porque imagina, eu acho que às vezes é difícil numa dupla haver essa sintonia, porque sendo uma ideia tão diferente mas regime acho que eu até disse logo: olha, Patrícia, nós vamos ser sócias em tudo na vida, tu queres ser minha sócia, bem, mas olha que eu vou fazer isto na mesma. E ela, claro que sim, que giro, ainda por cima está tudo controlado, riscos controlados. E ela até dizia: se calhar é só tu que queres aprender. Não, e eu tinha então os meus amigos rapazes dizem: és doida, ninguém vai querer aprender a costurar. Mas eu tinha mesmo aquele gosto e achava que, como eu, também havia mais pessoas que também pessoas que queriam ter roupas diferentes, que queriam aprender até a fazer coisas para vender. Sei lá, aprender, basicamente, quem gosta de moda quer sempre ter coisas diferentes do que vemos aí nas lojas. Sim. E depois põe-se outra questão da reciclagem, não é? E hoje em dia está tão na moda tudo o que é sustentável e o que é feito à mão. Isto há 10 anos ainda voltar não um bocadinho também às origens, sim, não é? Isto há 10 anos ainda não se pensava tanto como hoje. Claro que sim. Foste uma visionária. Mas de repente criei o Facebook, na altura só havia o Facebook. Sim. E estava sempre a contar. 1, 2, 100, 1000 já. Era tudo orgânico, não se pagava para nada. Sim, eu lembro-me também quando no início da Zillion também era tudo. A procura começou a ser enorme e aquela salinha começou a ser pequena. E depois perguntavam-nos: e no Porto? Não vai ter no Porto? E noutras cidades? E hoje já são 8 escolas. E fizemos franchisings. Ok. Entretanto, depois fizemos franchisings. Com a pandemia, infelizmente, alguns acabaram por encerrar temporariamente. Certo. E cidades mais pequenas não são como Lisboa e Porto. Na realidade, Lisboa e Porto são as que mais mexem, as escolas que têm muito mais afluência. Mas pronto, depois havia já as primeiras bloggers na altura, e eu lembro-me que adorava a Carmo e convidei-a para ir à Maria Modista. Ela disse que sim, eu fiquei histérica. E foi crescendo, e nós fomos construindo um negócio que não existia e que fomos formatando com os nossos erros, voltávamos atrás e achámos assim uma relação perfeita de ensino. Um modelo de negócio que resulta. Também X alunas por professor. Certo. Depois foi avançando, foi crescendo até onde está hoje, não é? Até onde está hoje. Que são 8 escolas, que estás a dizer que agora são franchisings, 1 ou 2 terão encerrado, mas a lógica, no fundo, formam as pessoas que tiram os cursos, mas além disso, nascem muitas marcas na Maria Modista. E é quase uma incubadora de marcas portuguesas que têm nascido e que têm mostrado sucesso no mercado. Como é que tu vês esse talento que no fundo passam-vos pelas mãos muito potencial criativo? A Joana da Conchas até comentou que foste tu que a incentivaste, que disseste, porque ela
estava numa lógica um bocadinho até mais descontraída, e tu incentivaste, portanto, no fundo, tu vês esse talento e vês o potencial que ali passa. Como é que é ver isso eu acho que há muitas marcas que até nascem dali e eu nem sei, porque nem comentam, nem dizem nada, porque aprendem e depois começam a replicar. Há muitas marcas, por exemplo, de roupa de bebê, que é só fazer, ter os moldes. No fundo isto é tudo ter moldes e depois replicar. Sim. Mas a maior parte das marcas eu sei, até porque depois pedem para partilhar e tudo mais, e algumas já são bem grandes, como a da Joana, da Conscious. A Siena também. A Siena, a Marisa foi das primeiras alunas, muito engraçado, ainda no outro dia estávamos a almoçar e ela tem tanta vontade de voltar às aulas, porque é uma coisa que ela gosta mesmo. Pois, eu acho que o crescimento das marcas depois traz isso, não é? Que a pessoa deixa de fazer... na parte da costura propriamente dita, como tu também já não costuras tudo o que gostavas de costurar. Sim. Depois a pessoa fica com mil outras coisas e o fazer com as mãos. Mas, por exemplo, a Susana da Lemo também esteve lá a costurar e fazia coisas mesmo giras. Embora o negócio dela, ela não costure, mas está ligada à moda, não é? E a Joana da Conchas, eu lembro-me que a vi num curso de cerâmica e pensei, ela é das que mete a mão na massa, não vai... Porque há muita gente que até quer ir lá para ter conteúdos, mas no fundo nem querem muito costurar, nem interessa, nem têm aquele gosto. Eu quando vi a Joana a fazer uma peça de cerâmica, pensei mesmo, ela vai gostar. Que engraçado. De costurar. E convidei-a e ela aceitou. Eu adorava o estilo de vida dela, a seguir a casinha de madeira e tudo mais. Também fiquei histérica quando ela disse que sim. Muito bom. Eu, no fundo, depois acho que foi tudo um bocadinho natural. Ela falou que queria ter assim um negócio que permitisse ter qualidade de vida. E eu, porque é que não fazes os biquinis? Ela é ótima em marketing, o que ela já fez com a marca dela, não é? O que tem crescido. E ela chegou a costurar camisas, biquinis, teve lá algum tempo da licença de maternidade. E surgiu a Conscious. Que depois, entretanto, já produz, que já não, nasceu e ficou a produzir. Essa é a grande... Conta-nos essa história, como é que passou a escola, no fundo, porque faz todo o sentido, não é? Porque vocês produzem protótipos atrás de protótipos e, portanto, tendo a capacidade de produzir, seria um braço que fazia sentido, mas como é que nasceu? E antes disso, como é que no fundo vêm os materiais todos? Porque uma das coisas que tu também tens é uma grande pesquisa de materiais para depois nas próprias aulas poderem trabalhar e costurar diferentes tecidos, diferentes Sim, os materiais até são muito as alunos que trazem, porque cada um chega com uma ideia. Há alunas que querem fazer só swimwear e aí compram licras nas várias lojas. Eu pensava que também havia material teu na... Essa é outra parte. Nós não temos retrosaria. É uma coisa que a Patrícia nunca quis, porque diz para não ter que stock. É só custos. e vai encher aquilo tudo e nós não temos agora espaço para estar com mais uma retrosaria. Dá jeito ter lá pequenas coisas para vender às alunas que não trazem nada de material, mas normalmente nós mandamos uma lista e elas próprias vão escolher. Também é muito giro fazer esse trabalho. E é um percurso que elas precisam, não é? Sim, de ir às lojas e escolher e as cores que gostam e os padrões e tudo mais. Essa parte deixamos mesmo do lado dos alunos. Mas dizem onde é que se pode ir comprar. Imagina uma pessoa que não sabe nada, que não percebe nada e quer experimentar. Dizemos onde é que compram. Entretanto, a produção era uma coisa que eu também queria fazer há muito tempo. E foi com a Conscious que tudo começou, porque ela disse, eu disse-lhe, olha, eu quero fazer a produção, está nos objetivos, pode ser a minha primeira marca. Boa. Eu já tinha as máquinas todas mesmo,
porque nós damos aqueles cursos profissionais de swimwear, certo, em que as alunas também podem cozer nas máquinas profissionais, quem queira mesmo abrir marcas é nessas máquinas que cosem. E eu disse à Joana, tenho as máquinas, tenho tudo, até os fornecedores de tecido reciclado, porque com a Joana tinha que ser tudo com tecidos reciclados. Eu ajudo-te e tu vais ser a minha primeira cliente de marcas. Sim, isso é muito perfeito, não é? Sim. Unirem-se essas duas vontades é... Sim, foi perfeito e depois com o que se passou a seguir, não é? Pandemia. Certo. O que é que eu faço à minha vida? Eu vivo de gente, rodeada de gente, salas com 12 pessoas ao mesmo tempo e agora não posso ter ninguém, vou fechar. Pronto, nem pensei muito porque eu acho que ainda não se tinha espalhado muito a notícia da pandemia, já eu tinha, porque nós temos muitas enfermeiras e médicas nos cursos, certo. que é muito terapêutico para que elas. Engraçado. Então tem assim aquela profissão mais intensa, não é? E então, vão descontrair a costurar. Sim. E então uma das enfermeiras da Fundação Champalimau disse, Filipa, com o Covid nós estamos desprotegidas no pescoço, não temos nada e preciso que me faças isto. Desenhou-me aquela carapuça que é a cógula. Sim. E tem que ser num tecido que eu te vou dar, que é TNT, o repelente. Sim. Que também sabes, não é? Porque acabaste por fornecer bastante também. Sim, depois acabaste tu por sugerir fazermos botas, porque Sim. O material que na altura nós fornecemos para fazer essas partes de cima era preto. Ai, não... é assustador, não é? Sim, não ficava... A ideia das botas foi ótima. No fundo, Sim. Nós tínhamos um material, nós estávamos também numa fase, no início da pandemia, de como é que podemos contribuir, não é? Aquela fase de medo e de não sabermos para que lado é que nos havíamos de virar e quereres contribuir e não saberes como. E, portanto, quando nós vimos, foi uma notícia até que saiu da Maria Modista, quando nós percebemos que o material era TNT, não, nós podemos contribuir porque eram os sacos dos nossos sapatos. Eu acho que até cheguei a ir à Zília. Acho que sim, porque depois falei com a Pureza, que na altura ela também estava a costurar também, acho eu. Sim, estava. E juntámos-nos as duas e sim, foi uma forma... Até te digo, pessoalmente foi uma forma de ter desbloqueado um bocadinho o tema, porque eu estava ali naqueles primeiros 15 dias bloqueada e lembro-me perfeitamente que contribuiu para, ok, então vou poder ser útil, vamos lá arregaçar as mangas, porque estava o estar de olhos tapados. Eu estou sempre à procura das soluções dos problemas. Um problema que a solução não está nas minhas mãos, eu fiquei assim, um bocadinho desorientada. Senti muito, ok, não tenho alunas, mas agora quero lá saber, eu vou ajudar. Sim, vamos ajudar, sem dúvida. E a equipa de professores, fantástica. Espetacular. Fantástica. Todas a ajudar. Em casa. Até enfermeiras, médicas a ir à casa das próprias professoras que levavam tudo para fazer e para costurar, porque têm máquinas em casa, e outras na escola. Eu passei declarações para toda a gente. Sim. Eu acho que podia fazer claro isso. Que sim. Passei declarações para circularem, porque toda a gente tinha que estar em casa quase fechada, não é? Mas nós andávamos aí a distribuir o material. Claro. E pronto, e conseguiram ajudar imenso os hospitais que começaram a produzir. Eu lembro perfeitamente que eram quantidades e disponibilizámos os moldes no nosso Exatamente, site para as pessoas poderem fazer e foi espetacular, sim. Sim, e foi aquela não pensar em mais nada. Depois é que comecei, agora tenho que pagar contas a seguir, a ver que já estava mais ou menos. Já havia muitas empresas no norte, fábricas também a produzir. Eu pensei, já está. Ok. Agora, o que é que temos que fazer? Curso online, porque as alunas presencialmente não vai dar. E a marca da Joana, a Conscious. Sim. A Conscious vendia lindamente. E nós, a produzir para a Conscious, conseguimos não despedir ninguém. Certo. Não ter esses tempos mortos. Conseguimos não despedir ninguém. Que bom. E a partir daí pensámos, produção, é tão giro. Nasce uma nova área de negócio. É aquela que nós vamos empurrando e não vamos concretizando porque não temos tempo e é preciso um abanão. Sim.
como foi este, que foi um abanão para tanta gente, não é? E desenvolvemos estas áreas que estavam pensadas, mas que estavam São projetos ali. que estão na gaveta e que Sim, às vezes é preciso mesmo um empurrão externo para saírem. Sim, foi uma fase das marcas também e dos projetos todos, das empresas, repensarem um bocadinho, reinventarem-se, porque de facto, portas fechadas, a pessoa não tem mesmo que fazer o pino, não é? Então, e começaram a produzir para a Conscious, mas hoje já produzes para mais marcas. Produzimos para mais marcas, mas nós não aceitamos muitas marcas, porque depois lá está. Porque queremos garantir que entregamos tudo com timings. E isto, nós vemos muita necessidade destas mini fábricas, porque uma fábrica grande exige 300 quantidades, 300 de cada tamanho, e o que é que tu fazes com tanto stock? Claro. Uma marca pequenina não vai vender. Está bem que os preços de produção são mais baixos, mas depois obrigar 300 peças. Sim, se não vendes tudo, ficas com o estoque em casa. Ou seja, ficas ali, ainda por cima é um desperdício claro. de material. De material, de dinheiro. De dinheiro, sim. Nós temos uns preços mais altos, mas temos uns mínimos de 5, 8 peças por tamanho. E foi mesmo esta necessidade que nós vimos com as várias alunas que passaram lá, que depois também tinham os seus empregos e não se podiam sentar na máquina a costurar o dia todo. E pronto, e começámos. E começaram. Mas no fundo, em que áreas é que estão mais especializadas? Fazem tudo? É mais... Maria Medista desde sempre é top dos tops nos fatos de banho. Não, isso é verdade, mas vocês também fazem roupa, não é? No fundo essas sim, okay. Mas contactam-nos muito para biquínis e fatos de banho e é o que nós mais gostamos de fazer. Agora já fizemos umas peças de roupa. Lingerie também? Lingerie também, podemos fazer tudo, mas lingerie não temos nenhuma marca. Okay. Não estamos a lançar nenhuma marca de lingerie. Mas temos a Nanai, posso dizer, sim. que também era aluna, também tinha um emprego tipo numa auditora, consultora e largou e ficou só com a Nanai, que também é uma marca enorme. E este ano começámos a fazer Nanai, já aceitámos. Que giro. Porque primeiro era só mesmo a Conscious, depois fomos adaptando, fomos contratando e agora já temos mais umas grandinhas. Não, e depois é essa história de, no fundo, é uma relação, não é? Mesmo do nascimento, porque teres a aluna e depois nasce a marca e depois produzes a marca. E agora estou muito contente e eu posso dizer já, também vamos fazer a Siena. Que bom! Mas é numa parte, porque a Siena tem aquelas costureiras dela, é numa parte diferente que vai sair. Não sei se pode dizer, mas depois contas. É melhor não. Se calhar não. Ela depois conta. Sim. Não, mas é muito giro porque no fundo era uma incubadora de quem ia criar as marcas e agora estás no fundo a produzir e a trazer produção a uma escala um bocadinho menor. Portanto, um estágio anterior para quem não quer ou ainda não tem uma produção muito grande, mas também de detalhe, porque eu acho que nas grandes produções vai-te sempre faltar mas olha que um detalhe de acabamento. Temos marcas grandes que já tiveram em fábricas e voltam e querem uma produção que não mais... querem fábricas, querem coisas mais pequeninas. Detalhe, claro. Embora seja mais caro, já viram que não compensa ter aquelas unidades todas e depois o acompanhamento também é diferente. Sim. E eu acho que a vantagem da produção não em volume muito grande é o detalhe do acompanhamento, tu poderes comentar uma costura que de facto, assim, tu passas os moldes e passas as fichas técnicas para a fábrica, depois podes ir lá controlar a produção, mas não estás no detalhe da peça toda e numa produção mais pequena não só se consegue fazer esse acompanhamento, como também consegues produzir menos, ir produzindo à medida que vais vendendo, isso que é uma coisa ideal, que faz todo sentido. Porque numa fábrica produzes 300 Sim. e fechou, vendes muito daquele modelo, mas já não te produzem mais e tu podias vender o dobro. E os timings de produção, não é? Sim, tu no fundo, por mais que nós já não trabalhemos a primavera-verão e o outono-inverno estanque, não é? Cada vez mais trabalhamos coleções mais pequenas e vamos inserindo novidade para os clientes, tu tens sempre um tempo que não, quer dizer, que
que está relacionado com a estação do ano, não é? E que, portanto, obriga-te a estar centrado naquele prazo. Portanto, se a fábrica te vai demorar 1 mês e meio para repor um artigo, objetivamente perdes muitas vezes essa janela temporal, já passou o prazo e de facto poder produzir menos e mais frequentemente tem uma flexibilidade de negócio completamente diferente. Eu acho que havia aqui essa janela, janela também. Sem dúvida. Primeiro na costura, agora na produção. E há muitas alunas e muita gente que tem vontade de abrir marcas. E eu pus a Patrícia a trabalhar aqui na Maria Medista também, porque ela e eu damos as duas em conjunto um curso de queres criar a tua marca? Era uma pergunta que eu te ia fazer. Era, porque é muito giro. Vocês têm o curso de criação de marca? De marcas. O que é que nós fazemos? A parte burocrática é o que assusta toda a gente. Certo. Os impostos é o que assusta e que te vão deixar mesmo, não vou fazer, não vou porque depois tenho muito... Desmotiva completamente. É o que desmotiva mais. Sem dúvida. Então o que é que nós fazemos? Fazemos ali online para um grupo de 18, 20 pessoas em que enquadramos cada pessoa e elas vão ver que o mais difícil na abertura de uma empresa é mesmo escolher um nome que não exista, porque os impostos são todos controlados, porque ou abres atividade como individual ou empresa, e aí a Patrícia explica tudo direitinho. Eu acho que esse é o grande desbloqueio de toda a gente. E depois dizemos como é que registam, como é que abrem as atividades, falamos na parte de preços de produtos, de fornecedores, a parte de redes sociais e como é que nós que estamos ligadas, essa parte falo mais eu, o que é que resulta mais ou menos a nível de investimento nas redes sociais. Sim. Ou até mesmo em influencers. Antigamente investíamos muito em Facebooks, Instagrams e tudo mais, mas se apostarmos numa boa influencer, sem dúvida, sim, as nossas vendas disparam. E no fundo é um desbloqueio, é um bocadinho uma preparação para... Sim. Com a vantagem da parte mais chata e mais difícil para quem não conhece, não é? Porque de facto quem está a criar um produto, essa parte toda burocrática é um bicho-papão. E a Patrícia fala numa linguagem super simples, e também estou lá eu para quando ela começa a dizer aqueles termos, ninguém sabe o que é o CAI, se calhar é melhor explicar. Mas dá umas dicas mesmo valiosas para quem quer. E a partir daí, mas depois, e objetivamente também pode dar essa assessoria, no fundo, vocês também podem prestar esse serviço às marcas, não sei se o fazem ou não, de ajudar a criar a empresa, de registro de marca, etc. Sim. É a chave na mão. No fundo não é? Há aqui parece que... É um bocadinho 360, sem dúvida, porque eu acho que o difícil às vezes é mesmo começar, não é? As pessoas têm as ideias, têm tudo, mas depois aquele arranque e essa chave na mão permite, ok, então vamos por isto. E é o que nós dizemos sempre, o risco é controlado por cada um de nós. E eu só me despeço se vir que a coisa vale a pena e que tem pernas para andar, porque senão... E dá para manter 2 atividades ao mesmo tempo e nem só se paga imposto se vendermos, em alguns dos casos, não é? Sim. Por isso, não há que ter medo. No meio de aulas, produção, etc., também criaram a vossa marca, que nasceu de uma colaboração com a Adri Silva. Como é que tudo aconteceu? Nós, desde que abrimos a Maria Medista, quase que era o objetivo. Estava lá o bichinho. Também estava sempre tudo muito adormecido. Parece que depois acontece tudo muito devagar, mas acho que é preciso ir consolidando, claro, não é? Claro. E não fazer tudo ao mesmo tempo mal feito. E quando a ideia está lá e não se vai embora, não é? Vai ficando, vai amadurecer, vai ganhando forma, e depois quando acontece... E então nós fizemos a MM Collection, até para não associar tanto a Maria Medista, fizemos a MM Collection
E começámos com biquinis. Eu tinha uns modelos, mas depois falei com a Adri e ela achou uma ideia mesmo gira também, desenhar certas peças. No caso foram uma camisa, bolero, calções e 2 biquinis ou 3, pronto. Entretanto, esta colaboração com a Adri foi o sucesso. Mais tivéssemos, mais vendíamos, não é? Lá está a tal questão de nos associarmos a uma influencer, faz toda a diferença. Porque aqueles que eram só o MM Collection nem venderam quase nada, mas os da Adri voaram mesmo. E pronto, mas não temos tido tempo para continuar com a marca MM Collection, porque vamos fazendo coisas uma vez por ano, mais ou menos, mas com a confecção das marcas... Pois, ficam ali com peças nós ficamos para trás. Okay. Não temos tempo mesmo. Acabamos por ter sempre prazos para cumprir, para entregar coleções e tudo mais, e a nossa marca vai ficando para trás, mas... já está criado, mas também pode ser uma lógica de ir alimentando com... Mas não há buracos na produção pelos vistos agora, mas... não há. Mas eu acho que esta marca só vai resultar bem mesmo com parcerias. Sim, porque acaba por vender mais. Sozinha não tem a mesma força. Ok, faz mais sentido no fundo ir produzindo, quase, lá está, ser mais a lógica da produção, e há colaborações e há influencers ou no fundo ideias criativas que querem desenhar peças, produz-se e lançam-se essas cápsulas, e não ser uma lógica de desenhar coleção. Isso não vai ser, porque nós não temos mesmo esse tempo. Começou mesmo com a Adri, resultou super bem. No inverno a seguir, a Adri, como queria ter a marca dela, que lançou agora, disse que já não se ia associar, e nós lançámos na mesma, mas não vendeu nem metade. Sim. Por isso acho que resulta mesmo com colaborações. Sim, porque vocês estão mais orientadas para a produção, lá está, portanto a produção, aulas sempre, aulas, eu digo sempre, as aulas em primeiro lugar e depois a produção. Agora já estão as duas no mesmo patamar, aulas e produção, e a marca é mesmo pensar em colaborações. Certo. Porque no fundo permite-vos reagir na produção e não ter que estar a estruturar a coleção de base, etc. E quem estrutura e quem comunica, no fundo, é a influencer. Certo, faz sentido. E os livros? Tens também 2 livros. Já são antigos. Como é que nasceu essa vontade? Era de pôr um bocadinho a Bíblia do que era preciso para começar a costurar? Nós tínhamos uma aluna, a Inês, que trabalhava numa editora, que tinha uma editora, e ela adora costura. Então a Inês... Filipa, vamos fazer um livro. E ela andou assim muito, muito rápido com as coisas. E também contigo não valia a pena enrolar muito, senão não acontecia. Então, no fundo, tratou de tudo, tratou de todo o processo que uma editora, todo o trabalho que uma editora tem para lançar um livro, e só me pediu passo a passo e os moldes. E pronto, e nós fizemos assim isto tudo muito rápido, o primeiro livro. O segundo já foi mais pensado, já foi mais sobre bebés e crianças, e está muito, muito... Eu acho que está superior ao primeiro. O primeiro também já foi já nem sei há quantos anos, mas este segundo, bebés e crianças, já tem vários tamanhos, tem todo um enxoval, e que uma futura mãe ou uma avó pega no livro e faz roupas mesmo muito giras. Agora, o próximo que eu queria mesmo lançar é só de swimwear. Porque acabaram por se especializar nessa área, não é? Acabaste por... no fundo, fazem tudo, mas esse é o território que tem mais o teu coração. Sim, não é? Mesmo. Nós fizemos o primeiro fato bem não foi há 10 anos, foi há 9 anos.
Qual é que foi a primeira, sim, exatamente, a história do primeiro fato de banho, como é que nasceu? Eu ainda me lembro da aluna que fez, foi a Clarinha, fez o primeiro fato de banho assim, um muito parecido com o da Kanté, porque a Kanté era a inspiração de todas as alunas. E então ela fez o seu primeiro fato de banho e nós comprámos. Depois vimos que era o sucesso, toda a gente queria fazer biquinis e fatos de banho, comprámos máquinas próprias para biquinis e fatos de banho e a partir daí formámos pessoas na modelagem, porque é muito difícil encontrar em Portugal quem domine bem a área do swimwear. Sendo nós um país com a costa que temos, mas é verdade, antes de existirem estas marcas portuguesas, os fatos de banho tradicionalmente era no Brasil, não é? Era. Quem viajava e trazia. As grandes costureiras são todas brasileiras, as que estão cá em Portugal. Há muitas brasileiras a costurar swimwear, sim. Mas na verdade, tendo as máquinas e tendo as matérias, tendo as licras, quer dizer, não há razão para que não haja produção cá, não é? Faz sentido. Eu tenho mesmo muita gente que liga a dizer: vocês fazem arranjos em biquinis e fatos de banho, e eu digo: não, nós só ensinamos, nós não fazemos arranjos. Tento uma daquelas retrosarias de shopping e tudo mais, ninguém arranja biquinis e fatos de banho, porque não sabem, não têm as máquinas, sim. Já tentei pôr um forro numa vez e não consegui. Está aí outra oportunidade de negócio. Mas nós não fazemos arranjos, isso aí. Era outra fatia. Não rende. Para quem está a começar, e no fundo sendo a Maria Modista uma incubadora genuína, para quem está a começar agora, que conselho é que tu darias, além de vir fazer um curso, obviamente, de costura, que conselho é que tu darias a uma pessoa que queira começar um projeto próprio? Eu até diria, nem era vir fazer o curso de costura, era mesmo da criação das marcas, porque isso vai mesmo desbloquear os medos mais, que nós já falámos, aqueles medos mais burocráticos. E não ter medo de arriscar, lá está, porque é tudo controlado. Eu também vim de uma família que toda a gente tinha empresa, basicamente. Eu não tenho aversão ao risco. Há de haver muita gente que se calhar tem aversão ao risco, mas não é preciso fazer tudo à pressa, step by step. Como a Maria Modista também tem crescido estes últimos 10 anos, também foi devagarinho a nível de processos orgânicos, nossos, não é? Sim. Foi primeiro escola, depois livro, depois franchisings, depois produção, marca, depois produção, assim devagarinho. Certo. E se uma pessoa achar que tem uma boa ideia e acreditar nela, é não deixar morrer e tentar. Mas vocês hoje ainda continuam com a empresa de contabilidade? Continuamos. Continua tudo. A empresa de contabilidade então já tem para aí uns quase 20 anos. Sim, exato. Estavas a dizer que tinha sido quando acabaram de sair da faculdade. Mas eu estou sempre a dizer à Patrícia que ela, qualidade de vida, ela tem que largar a contabilidade e vir trabalhar para a Maria Modista, porque... Sim, mas esses conhecimentos também ajudam lá está, a estruturar cada vez que há um braço novo e uma novidade em termos de modelo de negócio. Mas ela gosta mesmo daquilo, pronto, já eu não... Eu gostava, mas precisava mesmo de cor na vida. Não, claramente tu tinhas aí uma veia criativa que não estava a ser usada, nem explorada e ainda bem que... Mas todos os meus colegas de contabilidade, eles só falam mal da vida, é muito stress, é muito imposto, é muito timing também para entregar as declarações. Sim. E é completamente diferente e eu acho que para se ter um bocadinho de qualidade de vida tem que haver uma parte também divertida, não é? Sim, sem dúvida. E em termos de próximos passos, para onde é que nos vão levar os sapatos da Maria Modista? Não é os sapatos da Maria Modista. Se fosse os da Zillian era para o closet da minha sócia. Os da Maria Modista, um espaço maior.
para ter uma fábrica muito maior, porque nós já estamos muito apertadinhas, eu preciso de comprar mais máquinas e já não está a caber ali tudo no mesmo sítio. Acho que dar mais emprego, ir crescendo mais, porque eu acho que tem todo um potencial por explorar, e mais cursos. Tu consegues transferir alunas para a parte da produção? Nós damos os cursos profissionais certificados e tem lá muitas alunas a trabalhar nas máquinas ao mesmo tempo que nós vamos produzindo. É giro, porque elas também vão aprendendo o processo. E as melhores, nós já pagamos às vezes assim a recibo verde para irem trabalhando. Experimentando e ver como é que... Pois isso é uma fonte de formação espetacular, não é? No fundo... porque depois nós acabamos por ficar com algumas delas. Claro que sim. E em termos de produção, Swimwear é claramente a vossa praia, mas produzem hoje para alguma marca de roupa ou estão concentradas? Sim, estamos a produzir camisas. Além da Siena, que já disseste que iam produzir, mas... estamos a produzir camisas, kimonos, já produzimos fatos de treino para a Conscious, mas a maior parte é swimwear. E nós, como temos tantos pedidos de marcas, nós vamos fazendo a nossa seleção, a triagem. E o swimwear é aquela que vamos buscar, que é a mesma. Adoramos fazer biquinis e fatos bem. Sim, está ótimo. E agora eu, hoje em dia, às vezes parece mal, nem ponho stories, nem faço posts, nem nada, porque estou sentada a fazer biquinis e fatos de banho e não queres delegar isso para ninguém? Eu delego, mas também quero estar ali a fazer. Porque... Não, a parte das redes sociais, imagina, com essa paixão de ir para a costura, não é? Sim, ok, então vou... Tenho mesmo que começar a pensar nisso, porque é por aí que angariamos mais alunos, mais tudo, não é? E há dias que eu estou tão compenetrada a fazer biquinis e fatos de banho que me esqueço um bocadinho das redes sociais. Sim. Tem mesmo que ser delegado. E qual é que é a parte que tu achas que, à parte no fundo de ser um conceito diferente do que havia no mercado na altura, o que é que tu achas que é o segredo do sucesso da Maria Modista? Eu digo sempre que é a equipa. Aquelas pessoas são uma segunda família, são todas amigas, ali ninguém diz mal de ninguém. Vai tudo trabalhar e veste tudo a camisola. As alunas continuam mês após mês, que podem desistir, não é? Têm um mês de aulas e depois podem ir à vida delas e foi muito giro. Mas já nós temos alunas ali, sem parar. Não vou dizer há 10 anos, até Conceição se calhar até está há 10 anos, uma das alunas. Mas temos alunas mês após mês após mês a continuar. Mas numa lógica de hobby? Numa lógica de hobby, porque trabalham... se afeiçoam às pessoas, à professora, à turma. Então as turmas do pós-laboral têm muito isso. Então, têm os grupos de amigas. Mas depois elas costuram fora do... Não, elas acabam mesmo só hobby? É hobby. Que engraçado. Algumas costuram, outras é só hobby, e depois uma leva um bolo, outra leva bolachas, outra leva... E fazem aquele grupinho. Temos uma turma que não se larga há anos. Que engraçado. É muito, muito giro. É mesmo, lá está, até a história da terapia... E nós temos sempre histórias muito engraçadas para contar e lá está, a vida é completamente diferente com a Maria Modista. Foi assim, agora tenho um filho, mas antes era o meu bebê, não é? Agora tens dois. Tenho 2. Filipa, muitos parabéns, adorei conhecer os bastidores da Maria Modista. Obrigada. Para a próxima trazemos a Patrícia e vemos esse lado mais sério, não é? Que eu acho engraçado essa dupla que vocês fazem de uma é razão, outra é coração. Outra puxa para a terra. E muito sucesso no crescimento, que acho que tem mesmo um potencial para crescer, e acho que a produção e o acompanhamento das marcas mais pequenas é mesmo um território onde vai haver
muito espaço para crescer. É a parte que me dá mesmo mais gozo, é essa das pequenas marcas. Sim. Sim. Muitos parabéns, muito obrigada por teres vindo.